This is Paz, the meus irmãos, moment. que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Queridos, vamos aqui para a palavra do Senhor. Vamos para a Bíblia, irmãos. Ver o que o Senhor hoje quer falar conosco através da sua santa palavra. Amém, queridos? Irmãos, a gente vai ler aqui no livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 45. A gente vai ler aqui o contexto onde o título é A Parábola do Bom Servo e do Mal. Amém, queridos? Então vamos aqui, irmãos, mergulhar na palavra do Senhor. Diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Irmãos, interessante ler esse versículozinho aqui, que quando diz assim, ó, que o Senhor lhe confiou os seus conservos para dar-lhes, veja, queridos, que aqui está no plural, para dar-lhes o sustento, ou seja, está no plural. Isso quer dizer o quê, irmãos? Veja bem, queridos, que a palavra de Deus, irmãos, a gente tem que ser minucioso, cirúrgico, para que a gente interprete a Bíblia do jeito que ela fala com a gente, irmãos. Para a gente não tirar um versículo fora de contexto, ou entender errado e tomar uma outra direção daquilo que a palavra de Deus nos ensina, amém, queridos? Até nisso, saber para quem ela está falando, né, com quem ela está falando, o que ela está falando. No caso aqui, irmãos, só pelo simples fato de estar no plural, quando Jesus falou aqui, ó, e Deus confiou a ele os seus conservos para dar-lhes o sustento. Isso quer dizer o que, irmãos? Que esse servo aqui, Deus confiou para esse servo os outros servos, conservos que ele tinha. Naturalmente, pessoas que tinham ali, vamos colocar assim, tivesse abaixo da hierarquia, tivesse menos responsabilidade. Então Deus confiou esses para esse servo, que na hierarquia, digamos que ele está um pouco acima, no sentido de responsabilidade. Mas pelo fato de estar no plural, quando fala assim, para dar-lhes, então quer dizer que o servo é que tinha que dar-lhes, para eles, para todos os outros conservos, o sustento, e não o contrário. E não os servos menor, né, no caso aqui os conservos, né, teria que sustentar o servo, porque senão se fosse assim, então teria que estar no singular. Aí ia estar escrito assim, irmãos, porque aqui, ó, quer ver, queridos, como diz aqui, ó, o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe. Então, se tivesse aqui no singular, então os conservos para dar-lhe, ou seja, para dar o sustento para o servo. Se tivesse no singular, então o sustento teria que vir dos conservos para o servo, irmãos. Mas não, queridos, o fato de estar no plural quer dizer que o servo tem que dar-lhes, ou seja, dar para os outros que está em maior número, que são os conservos, como você pode ler aí na palavra, que os conservos está em plural, e o servo é único só, está no singular, então o servo tinha que alimentar os conservos. Eita, meu Deus, veja, irmãos. Aqui, queridos, a gente pode aí fazer uma aplicação nessa palavra e dizer que esse servo aqui seria o próprio Jesus, que foi o que ele fez, dar o sustento. Não foi isso que o Jesus mais fez, irmãos? Curar, matar fome, trazer esperança, trazer, sabe, irmãos, direção para o povo perdido, para pessoas esquecidas, desprezadas, queridos. Foi o que mais Jesus fez. Jesus deu-lhes. Não foi o contrário, eles não deram para Jesus. Jesus deu-lhes, como está aqui no plural, servo, para o servo dar-lhes o sustento. Infelizmente, irmãos, a gente vê totalmente o contrário, principalmente quando a gente olha para o sistema religioso, né? Onde, infelizmente, muitos mercenários buscam pessoas para dar para ele. Né, irmãos? Infelizmente tem muito disso, muitos enganadores, né, irmãos? Por isso que eu digo, queridos, é importante ler a palavra. Irmãos, quando você lê a Bíblia, não leia lendo, sai lendo. Senão você vai perder os diamantes, você vai perder o ouro, pérolas preciosas, que é isso aqui, ó, que está aqui nesse baú.
composto aqui por esses 66 livros, chamado Bíblia, Palavra de Deus. Seja cirúrgico, cada diamante que você pegar, olhe, aprecie, olhe para você conhecer ele de todos os lados, por dentro, por fora. Você vai extrair o máximo desse diamante, que aqui são as palavras de Deus. Até nas vírgulas, para quem ele fala para multidões, ele fala para uma pessoa. É só assim que você vai aprender. É só assim que você vai se blindar com a Bíblia. Lembra quando Paulo falou a respeito das armaduras que o cristão tem que usar? O capacete da fé. Aliás, o capacete da salvação. A espada que é a palavra, irmãos. É a espada que te defende. É a espada que faz você ter condição de atacar o reino das trevas, da mentira, do engano, daqueles que querem usar a própria palavra de forma errada, como Satanás usou lá contra Jesus. Lembra? Quando Jesus foi tentado lá no deserto? Está escrito que aos meus anjos darei ordem a teu respeito para que te guardem. Então, se tu és o Filho de Deus, se joga daí. Satanás falou para Jesus, usou um versículo do Salmo 91, se não me engano. Mas Jesus, como era conhecedor da palavra, Jesus conhecia os diamantes da palavra de Deus. Ele era um exímio garimpeiro de diamantes da Bíblia, Jesus era. Ele rebateu com a própria palavra, dizendo, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás teve que deixar Jesus, porque viu que ali não ia arrumar nada, irmãos. Se o diabo tem arrumado contigo é porque você não vem para a palavra. Você terceiriza. Você já se acostumou os outros ler para você. Você não lê Bíblia. Você põe embaixo do braço e vai para qualquer lugar. Mas você mesmo não lê. Você não tem intimidade com Bíblia. Não tem. Muita coisa que você ouve. Ele mesmo está na Bíblia. E quantos anos você tem? Desculpa te falar, mas até você tomar vergonha e aprender a ler. Olha aqui, ó, te mostrando um detalhezinho. Aqui, ó, na colocação, um plural. Que já está todo o contexto do que a Bíblia está dizendo, que o servo alimenta os conservos. Jesus foi esse servo que alimentou e nos alimenta até hoje. Amém, irmãos? Examinar as Escrituras, porque elas testificam de Jesus. E nelas, aqui, nem qualquer lugar ou qualquer um outro lugar, não. Não é estrutura, salão religioso, plaquinha registrada em cartório, não. Que mentem dizendo que é a casa de Deus, não. Nela, na Bíblia, tem a vida eterna. Nela nós conhecemos o caminho da vida eterna, da vontade do Senhor. Queridos, eu podia falar aqui, ó, a minha intenção era ler esse contexto todo, mas só isso aqui, o Espírito Santo já tomou aqui a direção, e eu vou ficar por aqui, para o vídeo não ficar muito longe, irmãos. Também para não te empapuçar de alimento, deixa você ingerindo aos pouquinhos, para não se engasgar. Não é verdade, irmãos? E depois a gente volta com outro vídeo dando sequência, ou na direção de qualquer outra palavra que o Senhor nos der. Mas aqui, se você quiser ouvir falar de Bíblia, aqui nesse canal é só o que eu mostro, o que eu falo. Aqui, ó, boca de Deus é Bíblia. Aqui não tem eu revelando, aqui não tem eu profetizando, aqui não tem eu vendo nada. Eu estou lendo a palavra de Deus e passando para você o contexto da palavra do Senhor, para minha caminhada e para a tua caminhada. Então se inscreve no canal, deixa um like e até a próxima palavra do Senhor, para a minha e tua edificação, em nome de Jesus.